Força nisso. Qual é a música que tem 25 pães? Hã? Qual é a música que tem 25 pães, 3 pirulitos e uma bola? 25 pães? Uma música? Sim. Não sabes? Não. Pam, 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 pam. Pirulito, pirulito, bala. Gostaste desta piada? Que foi isto? Ah, Hoje não pode gravar à tarde. meu Deus. Pam, pam, pam. Vais ficar com isso na cabeça. Não conhecias isto. Isto é bem velho. Eu sei, mas tem mais piada contigo a cantar. Isso que eu sou um Roxinol Alfaduns em ascensão. Yes. Sim, 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 Tudo sim. isto tudo para ser um rochedo de fundos. Sim, sobretudo falta de voz. Também. Pronto, mas este podcast não é sobre música, apesar de que ontem não, no domingo, No domingo? que foi ontem, ao dia que nós estamos a gravar isto, mas pronto, no domingo comemorou-se o Dia Mundial da Música. Da música. É, É verdade. verdade. E, E- também do café. Não sei. Pá, não sei. Eu vi qualquer coisa do Starbucks a dizer que se fosse lá que recebia 3.000 pontos se pedisse um expresso. Mas pode ter sido no sábado. Eu não tenho a certeza. Sei que foi no fim de semana. Pronto. E E? na sexta, Na sexta? foi na sexta? Sim. Foi Dia Internacional do Podcast, não foi? Na sexta. Pois foi. Tu puseste na nossa página. É verdade, identificámos umas amigas, também tem um podcast muito giro. Portanto, passem no nosso Instagram para verem quem foram as sortudas eleitas para serem identificadas na nossa página. Mas pronto, mas temos de falar daquilo que interessa, não é? Vamos dar início a isto? Bora. Entra o genérico. Começamos por que rubrica mesmo? Esta semana? Espera, primeiro tens que dar as boas-vindas às pessoas. Então já não demos. Sim, bem-vindos ao podcast. O quê? Fora de tudo. É ao contrário, tu é que dizes a primeira pois parte. é. Ah pá, esta mulher. Fora de jogo. Eu explico. A não ser que queiras trocar hoje. Não, não, não. Pronto. Deixa estar. Pronto, podia ser. Mas agora sim está oficialmente aberto. O melhor podcast da semana. Ora, nem mais. Com certeza. Meus caros, esta semana foi um fim de semana muito intenso. Houve clássico. E a Diana adora quando há um bom clássico, porque um bom clássico dá sempre o quê? Uma boa polémica. Estou a brincar, não gosto nada, irrita-me um bocado. A Ana sabe que eu... É verdade. Irrita-me as polémicas fora das linhas, pronto. E as coisas já vi para aqui dizer: nota-se que ela é do Porto, nota-se que ela é do Benfica. Olhem, já dei para esse peditório, amigos, tá? Tipo, Ela não é de nenhum deles. não. E vou já dizer aqui que interessa-me pouco ou nada todas as polémicas que aconteceram fora das 4 linhas, porque o jogador mostrou a camisola, porque o outro fez não sei o que. Não quer, olha, à boa maneira portuguesa, caguei. Ora, nem mais. O que interessa aqui é o jogo jogado, os 90 minutos de jogo. Muito bem. E hoje vamos analisar então, claro, o clássico Sport Lisboa e Benfica, Futebol Clube do Porto. É verdade, aconteceu no Estádio da Luz, Aham. uma Mas foi, sexta-feira espera, à eu noite. vi as pessoas a irem para o estádio. Eu lembro-me. Exatamente. Aconteceu na sexta-feira à noite porque o Benfica e o Porto jogam para a Liga dos Campeões durante a semana, portanto o jogo teve que ser um bocadinho mais cedo, e o Braga, salvo erro, até jogou na quinta. Até. Acho que ainda jogou um bocadinho mais cedo. Pronto, e foi, olhem, foi o que foi. Os grandes vencedores foi o Sport Lisboa e Benfica. Se me disserem, injustos, vou dizer, foi uma seca o jogo, é o que eu tenho a dizer. Um clássico pressupõe uma jogatana daquelas cheias da qualidade, porque, quer dizer, estamos a falar das duas maiores equipas portuguesas, que pelo menos o Benfica tem o plantel mais caro da Liga, o Porto, que defende sempre e é muito aguerrido nos seus jogos. Foi uma bodega este jogo. Desculpem, benfiquistas, eu sei que vocês ganharam o jogo, mas é assim, se o Benfica vai jogar assim até ao final do ano, ardeu o campeonato para vocês, amigos. E o Porto é a mesma coisa. Vocês andam a dormir à sombra da bananeira e à conta disso, quem é que é líder isolado da Liga? O Sporting.
Continuem a dormir. Deixem-se andar, está bem? Está tudo bem, amigos. Entretenham-se. Exatamente. Então, o jogo ficou marcado por uma polémica, que foi a expulsão de Fábio Cardoso, jogador do Porto, logo aos 19 minutos. Também foi para começar bem o jogo. E sim, malta, foi falta. E sim, foi para cartão vermelho. Pronto, em Portugal. Para começar logo. Mas é assim, aquilo é falta para vermelho em Portugal. Porque noutros países da Europa, onde o futebol é um bocadinho mais agressivo, tipo o campeonato italiano ou o campeonato inglês, aquilo leva no máximo um amarelo. Mas pronto, em Portugal é um vermelho. A gente já sabe que a casa gasta. E, portanto, a meu ver, foi justa a expulsão. O que é que eu tive pena? Que o árbitro não tenha mantido os mesmos critérios ao longo do jogo todo. E isto, antes que comecem já a dizer, não interessa. Havia mais um jogador do Porto que podia ter sido expulso, a meu ver. Sim. Mas também havia um do Benfica que claramente também merecia ter ido dar uma voltinha ao balneário a ver se arrefecia as ideias, estava a precisar. Mas pronto, polémicas à parte, o Benfica venceu nesta sexta-feira por 1-0, um gol do Di Maria, que toda a gente achava velho e acabado ali aos 35 anos, a mostrar como é que se faz. O clássico na Luz frente ao Futebol Clube do Porto e quebrou a tendência dos últimos anos em que apenas conseguiu impor uma vez em 2018 e 2019 e assumiu a condição a liderança da Liga com 18 pontos, mais 2 que o Futebol Clube do Porto e mais 2 que o Sporting, sendo que nesta altura o Sporting ainda não tinha jogado. Por isso é que depois ficou eles líderes. Então, depois de uma gestão de equipas que o Roger Schmidt fez em Portimão, não é? Quando foi jogo com o Portimonense, foi recuperar a sua dupla de centrais com Otamendi e António Silva e refez a sociedade que já deu frutos, não é? João Neves e Coxo. Juro, ele chama-se Coxo. Coxo. Coitado. E posso mostrar como é que escreve, que ainda é mais estranho. Peraí, mostrei. A forma como se escreve. Ai, credo. Exatamente. No meio-campo, respondeu-se à questão para 1 milhão de euros. É verdade, havia uma questão para 1 milhão de euros. Havia? Que foi a coabitação de Neres com Di Maria lá à frente. E ele alinhou os dois. E quem é que vai parar ao banco? João Mário, que isto não pode entrar toda a gente, né? Só pode entrar 11. Portanto, alguém tem que ir parar ao banco. Mas apesar de um remate aviso do avançado argentino, portanto, o Di Maria, aproveitar uma intervenção assim um bocado desajeitada do Diogo Costa, e vou já dizer que eu sou mega fã do Diogo Costa, que acho que é dos melhores guarda-redes da atualidade, sem dúvida nenhuma, e a Tuga, que vale a pena. E de algumas investidas de Neres, o Benfica acabou por revelar alguma incapacidade para pressionar a defesa portista. O que é que isto quer dizer, malta? O Porto foi superior ao Benfica, não tem dúvida nenhuma, até à expulsão de Fábio Cardoso. Portanto, os primeiros 20 minutos foram claramente o Futebol Clube do Porto, não tenho aqui dúvidas. Mas, quer dizer, eu vou reformular. A primeira parte foi do Porto. Ok. A segunda parte, acho que fruto do facto do Porto estar mais fragilizado, porque tem menos um jogador, e está ali com uma falta de ganas que eu também não estou a perceber. O Sérgio Conceição está-me a irritar um bocado. Já. Ficou moado daquela vez. Ainda? Não. Mas a questão é a equipa é que está com pouca gana, estás a ver? O Porto é sempre aquela equipa que a pessoa acha que eles vão, se for preciso, morder o jogador. Estás a ver? Não sei, parece assim um bocado. Está bem. Viraram-se para o bem. Mas é um bocado xoxo. Pronto. Mas eu também acho que isto tem a ver com duas ausências de peso do Futebol Clube do Porto. O Marcano não jogou, está lesionado e com uma lesão que o vai afastar, infelizmente, que o vai afastar durante umas boas semanas dos relevados. E o Pepe também não jogou. Pois. Compreendo. A Ana já está a dizer, então claro. Claro, obviamente. Obviamente. Sérgio Conceição foi o jogo com David Carmo e Fábio Cardoso. Parceria desfeita logo aos 20 minutos de jogo. O Fábio Cardoso foi expulso. Derrubou Neres numa transição rápida e o árbitro considerou tratar-se de uma jogada prometedora de gol, que era, atenção, aquilo ia dar gol, quase certo. E pelo que exibiu o cartão vermelho e o VAR também não disse o contrário. Portanto, decisão validada. Nesta altura, o Porto era muito melhor que o Benfica, com João Mário a explorar a profundidade e a causar alguns problemas à defesa da casa. Por ironia do destino, o lance que marcou o clássico surgiu na resposta do primeiro grande momento de Galeno, no remate que Trubin defendeu. Este guarda-redes do Trubin, olha, benfiquistas, desculpem, mas este moço ainda não me convenceu. Eu acho que o Benfica devia pôr pardinhas ao caminhar à procura de um guarda-redes em condições, porque está a precisar. Se a malta que diz que o Vlaco Dimos não era bom, eu não estou a achar que este seja tipo a última bolacha, quer dizer, acho que é a última bolacha do pacote porque pronto, é um bocado desmigalhado. Acho que é por isso. Enfim,
Apesar de ficar em inferioridade numérica, o Futebol Clube do Porto continuou mais perigoso. Conceição teve de recorrer a Zé Pedro, um central da equipa B, tirando Romário Baró, uma surpresa no 11. E o treinador portista pediu a PP, que foi uma outra novidade, para fechar, não é Pepe, é o PP, Pipi. para fechar na direita. Nunca confundir. Nunca confundi, porque eles nem jogam na importante. mesma posição sequer. Eu gosto muito do Pepe. É verdade. Não faço a mínima ideia quem é o PP. Deve ser filho do Pepe, se calhar. Não. Se calhar é. Agora pensando nisso. Temos que ir averiguar quem é o PP. Pronto. A ideia era que o PP fechasse mais a direita e deixando ali o Taremi sozinho na frente, que é o que ele sabe fazer bem. E agora os que andam a dizer, sabe bem a dar mergulhos. Marca golos é o que importa. O iraniano esteve pouco depois muito perto de surpreender António Silva, que foi batido claramente na velocidade, valendo Trubin uma saída aos pés do avançado. Eu sei que a dizer isto parece que o Trubin fez um jogão, Yeah. mas eu juro que eu acho que também foi muita foi sorte e falta de jeito na malta do Porto. Estava desinspirado. Pronto. O Benfica começou progressivamente ali a espicaçar os dragões, obrigando a Galenda a preencher o corredor esquerdo, juntando-se ao quarteto defensivo. Especialmente depois de uma incursão de Rafa, a deixar David Carlos exposto e nas mãos do VAR, no que seria a segunda expulsão no eixo defensivo dos azuis e brancos, que depois acabou por não acontecer, mas a malta do Benfica reclama a expulsão, a malta do Porto, como é óbvio, diz que não é. Ora. Até ao intervalo, Diogo Costa teve de emendar um desvio de Alan Varela, enquanto Neres e Rafa se embrulhavam numa finalização de relativo perigo. Rafa teve um disparo ao lado, mas foi de PP o grande momento a obrigar Trubin a voar para evitar o pior. Eu continuo a dizer que parece, juro, pela minha descrição, que A imagem mental foi muito engraçada. é verdade. Pronto, as decisões assim ficaram adiadas para a segunda parte, o jogo foi 0-0, que podia ter ficado assim, na realidade, ou seja, não havia nada que obrigasse. Estou a explicar à Ana que há jogos em que a malta tem que ganhar obrigatoriamente, não era aqui o caso, portanto, ter ficado empatados. Numa segunda parte, em que Sérgio Conceição pressentiu um Benfica mais assertivo, a procurar largura para criar um momento e vencer a resistência dos visitantes, e o Benfica confirmava o domínio esperado e criava algumas situações verdadeiramente perigosas, como o remate de Coxo ao poste, uma perdida de Neres na cara de Diogo Costa, ou um desvio imperfeito de Otamendi. Falando em Otamendi, já jogou no Porto. Estou a dizer isto. Só para as pessoas que dizem, os jogadores do Porto são todos os nojentos. Otamendi foi jogador do Porto e agora joga no Benfica. Ups. É verdade. O Futebol Clube do Porto estava cada vez mais longe da baliza do Benfica e de uma subida de Auschwitz. Pá, boa sorte à malta que sabe dizer bem este nome, que isto também é do inferno. Resultou o lance desenhado por Neres e que foi concluído por Di Maria a beneficiar num desvio de Vendel para bater Diogo Costa. Portanto, na realidade, apesar do gol ter sido atribuído ao Di Maria, porque ele foi efetivamente o último a tocar na bola, o Vendel também teve, apesar de ser jogador do Porto, também deu aqui um jeitinho ao gol. Com mais de 20 minutos para jogar, o Porto percebia que dificilmente sairia da luz com o resultado pretendido. Até ao final, o Benfica foi sempre tentando gerir, sem correr grandes riscos, apesar de ter tido a oportunidade para selar o triunfo numa ação que Di Maria decidiu desperdiçar o bicho. É uma realidade. E pronto, e morreu um bocado o jogo, não é? Pois aquilo foi basicamente o resto dos 20 minutos a encher chouriças, à espera que o tempo passasse, que o jogo acabasse, o Benfica a tentar segurar o resultado, o Porto... Eu esperava que o Porto quisesse empatar, mas sinceramente não pareceu que eles tivessem com muita vontade de empatar. Achei um jogo muito apático e de... Há mais de 30 anos que vejo clássicos. Fraquinho. Foi dos mais fraquinhos que eu vi. Eu se tivesse... Olha, eu vou dizer uma coisa. Fica aqui registado. Se tivesse pago bilhete para ir ver este jogo, eu podia reembolsar a saída. E nem interessa de qual era o clube. Eu fosse benfiquista, para esta vergonha eu ia pedir outra vez. E portista igual. Eu ia pedir a reembolso do bilhete e dizer, olha, não paguei 40 euros ou o que é que foi que custaram os bilhetes para viver isto. Não, para isto ia ver o Casados contra Solteiros de Carrazeda de Anciães. Estava igual. Ora. Só o que eu tenho a dizer. Muito bem, então terminámos assim o jogo da Primeira Liga desta semana, que escolhemos então o clássico Benfica-Porto. Exatamente. E vamos então para... O jogo da Segunda Liga. Exatamente. É verdade, temos então aqui o jogo da Segunda Liga. Qual foi o meu critério para escolher o jogo da Segunda Liga? Os golos que eu gosto de jogos com muitos golos, a Ana sabe que eu gosto de jogos com muitos golos. É verdade. E escolhi um 4-1. Um 4, neste caso, o Penafiel perdeu em casa por 4-1 contra o Nacional da Madeira. É verdade. Foi assim, pronto, o que é que a gente está a dizer? Apesar de ter tido muitos golos, também não tem muita coisa que se lhe diga desta partida. O que é bom. Sim. Porque pelo menos foi futebol. É o que é. O nível está muito baixo. Está um bocadinho.
Eu tentei vir aqui à procura de um resumo mais desenvolvido do jogo, mas não há. E portanto vamos ficar com o facto do Penafiel ter começado o jogo a ganhar. Logo aos 2 minutos marcou um gol. É lá. É verdade. Foi só pouca dura, porque depois aos 16, aos 18 e aos 20 foram golos. Tudo seguidinho ali. Tum, tum, tum. Começaram tão bem. É verdade, é verdade. Carlos Daniel marca o primeiro gol para o Nacional. Viti marca o segundo. E a Ana vai amar este nome. Chuchu Ramírez marcou o terceiro. Amei. E depois, o último surgiu. Chuchu Ramiro. É verdade. O último surgiu aos 61 minutos, de grande penalidade, em que Danilovic, parece só que nós estamos a inventar um nome tipo português para outra língua, mas pronto. Pois parece. Marcou de grande penalidade e converteu o penalti muito bem. O jogo terminou aos 96 minutos e mesmo assim o Penafiel foi incapaz de reduzir a diferença, sendo que ganhar o jogo já era uma coisa muito, muito complexa. Tadinhos. Mas pronto, ainda assim, olhando para a classificação destas duas equipas, para termos uma noção de um bocadinho como é que está a Liga 2, não é? A Liga 1 não vale a pena, que a gente sabe que o Sporting está em primeiro, o Benfica está em segundo, Porto em terceiro, Boa Vista em quarto e eu acho que é o Braga em quinto ou uma coisa assim do género. Vão ver a net, porque a primeira liga está em todo lado, pronto, façam o trabalho em casa também. A segunda liga, que é uma classificação já mais difícil de encontrar. Temos então o AVS em primeiro lugar, líder isolado com 16 pontos já. A AVS, que é um clube criado este ano. Ok. Foi um clube Tão bem. recente. Então, sim senhora, foi uma fusão aqui de clubes. E o Marítimo está em segundo. Sendo que o Penafiel está em 15º. Portanto, se calhar percebemos aqui um bocadinho a lógica do resultado, não é? Sim, sim. Enquanto o Marítimo já tem 12 pontos, o Penafiel conta com 5. É verdade. Coitadinhos. Neste momento, se o campeonato terminasse agora, desceriam à Liga 3 Paços de Ferreira e a Lanque Vilaverdense, recém-promovido o ano passado da Liga 3. Ai, coitados. É verdade, é verdade. Está difícil. É verdade, mas pronto. Foram os que ganharam o play-off de acesso à Liga 2, que disputaram com o Sporting da Covilhã na Liga, Sim. na Liga 3. Eu estava o Sporting Agora. da Covilhã a esfregar as mãos a pensar, mas a gente cabe espera. Sim. Se bem que o Sporting da Covilhã está muito bem embalado para subir outra vez, que nem se cruzam. Andam aqui neste sobe e desce. Yeah. Pronto. Eu iria para dizer, Paços Ferreira, a minha académica espera por ti, mas não que a gente também quer subir este ano. Exato. Até assim, não. Pronto, e assim fechamos então a Liga 3, a Liga 2, porque também não há muita coisa a dizer. Porque, pronto, o que é que querem que eu vos diga mais? Estou muito orgulhosa da União de Leiria e do Belenenses, o União de Leiria em nono, Belenenses em 12º, também os dois recém-promovidos da Liga 3, portanto, muito orgulho no sucesso das equipas da Liga 3. E só deixar aqui um alertazinho para o Académico de Viseu, que eu tenho aqui algum carinho especial para esta equipa, não é? Porque é a equipa da minha mãe, e não tanto como União de Sátão, só para dizer. Tá? Pronto. Mas o Académico de Viseu, malta, estão em 10º, vocês vão passar tiveram quase a subir. Vai lá, um esforçozinho que eu gostaria muito de ver o Académico de Viseu na Primeira Liga. E a não ser que vamos parar para o ano pela Académica. E Sim, pronto, para depois estarem os sobe- dois na segunda liga juntos. e depois sobe a Académica e o Académico. Era giro, É fofo. não era? Yeah. Pronto, pode ser, está bem, Pode malta. ser, pode Mas ser. portem-se bem, evitem ficar cá para baixo. Aqui o meio da tabela está fixe, está bem? Não... Tá. Tá bom, 10º, ótimo. em 18, está bom, tá? Pronto. Assim, mas se quiser um bocadinho mais para cima também, é o que é. Então pronto, fechamos assim a Liga 2 e vamos então aos 2 jogos que nos faltam. Os jogos da Liga 3. Já sabem, né? Liga 3, 2 séries, 2 jogos. 2 jogos. Escolhi goleadas novamente. Então, Anadia 3, Varzim 0, Varzim. Que é isto? Estou revoltada. Foi um mau momento. Estou Só isso. Estou revoltada. Porque assim, também foi um golo. Foi um golo, não, foram 3 na realidade. 3 golos sem resposta por parte do Anadia. O primeiro golo marcado logo aos 31 minutos. O que é que acontece? Não aconteceu nada na primeira parte, a não ser o golo. Nada. Na segunda parte, logo assim, à cabeça, o Varzim fez logo 2 substituições, porque percebeu que tinha que resolver também o jogo, e 1-0 é possível dar a volta, Claro. portanto, acho que fizeram bem. Mas depois, aos 60, fizeram mais 2 trocas e, portanto, fizeram logo 4 substituições no espaço de 15 minutos. A verdade é que não trouxe grande efeito à equipa e então o Anadia decide também fazer 2 substituições aos 67 minutos e deu frutos.
mais ou menos, porque na real quem marcou o gol também não foi ninguém que entrou, mas se calhar acredito aqui que a tática de jogo tenha também a equipa mais fresca, não é? Os jogadores que então vêm com mais vontade de correr, não é? Claro. E aos 74 minutos o Anadia faz o 2-0 e aos 80 faz uma substituição. Aos 85 há um amarelo para o Varzim, uma entrada da zona assim jeitosa, pau, faz muito bem. E aos 86, Matiola marca o 3-0 e fecha o resultado. Ainda assim, o Varzim não voltou a mexer na equipa, mas o Anadia ainda fez mais 2 substituições que, a meu ver, serviram para queimar tempo. Aquela tática e antiga do futebol, bora que empatar. que é fazer substituições a que a malta vai em passo de caracola até à saída. Mas pronto, foi um jogo intenso ainda assim, mais por parte do Anadia. Senti o Varzim um bocadinho apagado no jogo e sobretudo senti um Varzim acomodado. Malta, é assim, os poveiros não são malta de se acomodar, pessoas. Como é que está essa garra do Norte? Vá lá, a acordar para a vida, vocês ainda têm hipótese. Portanto, apesar que a Série A está um bocadinho menos renhida do que a Série B, mas ainda assim, é assim. Não está nada decidido, malta. Portanto, o Varzim está em quarto lugar. Pode perfeitamente, não é? Descer no quarto lugar é difícil, mas pode ainda perfeitamente ir a que eles chamam a Liga de Promoção. Sim. Portanto, vá, nada a desistir, Andorra. Mas também pode ser. A Liga 3 tem esta maravilha. Mas para já, se ele acabasse agora, eles iam à Liga de Promoção. Portanto, estão-se a portar bem. Agora continua a Varzim. Estou a torcer por vocês. Mais ou menos, porque eu também não sei se queria bem que vocês fossem jogar com a minha académica na Liga de Promoção. Mas vamos lá. Na Série A temos então o Felgueiras com 16 pontos, Lusitânia com 14, Anadia e Varzim, curiosamente, empatados com os mesmos pontos. Mas pelo jogo ninguém diria, né? Diria que o Anadia estava muito mais à frente. Pronto, assim de repente, quem é que me surpreende muito? O Trofense, pá. O Trofense que desceu da segunda liga o ano passado. Eu estava a contar que estivesse a fazer uma época um bocadinho melhor. Também penúltimo. É verdade. Vamos lá, Trofense, também reagir. Malta do Norte. Quer dizer, nesta Série A é um bocado indiferente dizer isto, que eles são todos do Norte, não é? Yeah. Jogo da Liga 3, mas da Série B. Muito bem. E é assim, pronto, eu trouxe a minha académica outra vez, porque foi o jogo que eu vi, né? E Não foi um é jogo... porque nós gostamos da academia. Não, é porque também foi uma goleada, 4-1. Ora. Mas é assim, olha, foi um jogo muito sofrido. Eu não tenho coração para isto. Eu não estava com a Diana nesse dia. Estavas a trabalhar? Até reclamei por ti. Disse logo, estes gajos não estão a jogar nada porque ainda está a ver o jogo. É verdade. Então, peço desculpas, Diana. prognósticos para este jogo, olhando muito honestamente para aquilo que também é a classificação atual da Liga 3. A Académica neste momento encontra-se em terceiro lugar na Liga e o Pedro Pinheiro em nono, portanto está em penúltimo. O que era o mais óbvio, e se olharmos para as odds de apostas e não sei o quê, era óbvio que a Académica iria ganhar confortavelmente o jogo e no final foi o que se verificou. Até lá, foi sofrer até vir a quinta casa. Porquê? Porque um Pedro Pinheiro muito atrevido marcou um golo logo aos 3 minutos. É lá, 3 minutos. 3 minutos. Apanhou uma Académica demasiado confiante e desprevenida e o Pedro Pinheiro surpreende então com o gol de Miguel Veríssimo aos 3 minutos. Mas 20 minutos depois, nada que o nosso incrível, maravilhoso e goleador João Silva já não nos habituasse a resolver o assunto e faz 1-1. Depois, o Gia Dávila decidiu que devia levar um amarelo, também acho que sim, porque a Académica tem este problema com o temperamento de alguns jogadores, não sabemos gerir muito bem. Complicado. E do outro lado o Pedro Pinheiro também levou aqui com amarelo. Na segunda parte, o Pedro Pinheiro faz aqui uma troca quase ela por ela, na realidade foi uma mexida, pouco mexida no meio campo e sinceramente pela tática pareceu-me que o Pedro Pinheiro sairia muito contente dali com um ponto, obviamente, percebo, olhando para o topo da tabela, Pedro Pinheiro, nós já tivemos no vosso lugar o ano passado. Ora. A gente sabe o que é importante conquistar um pontinho aos andares lá de cima. Verdade. Portanto, eu não vos estou a censurar a vossa tática, eu no lugar fazia a mesma coisa. Está tudo certo. A Académica, por outro lado, decidida a ganhar o jogo, faz logo 3 substituições. E, portanto, sai o Jay Dávila para entrar o Travares, sai o David Teles para entrar o Toki. É verdade. É verdade. E sai o Tiago Veiga para entrar o Fausto Lourenço, que é daquelas substituições que eu ainda estou a tentar perceber. João Moutinho está a pensar em mim. Estou a gozar. Foi diz que eu fui contra ele na rua, o homem nunca mais me esqueceu. Queria dizer, marcaste-lhe a vida. Sim, deve ter marcado porque ele foi contra... O João Moutinho é pequenino. Ainda por cima. Pronto. Roubaste o rapaz.
Não, ele é que foi contra mim. Eu estava sossegada. Eu estava parada. Ele é que foi contra mim. Tiago Moutinho. A gente tem que conversar, amigo. Não percebi esta substituição. Porque eu faço de Lourenço. E não o Pereira, que é o ponta de lança. Está a perceber, amigo? Faço de Lourenço. Né? E não deu provas. Pronto. Mas eu acho que ele quis castigar um bocadinho o Pereira por esta má fase e pensou, vais ficar um bocadinho sentado no banco, que é para estar sossegado e aprenderes que não tens lugar garantido na equipe. E que não podes sair à noite só porque sim. Exatamente. Depois, o Pedro Pinheiro faz 3 substituições aos 61 e 2 aos 67. E do outro lado, a Académica, o Diogo Amaro vê um amarelo aos 71, que eu vou dizer que foi um amarelo muito estúpido, muito infantil do Diogo Amaro, mas também o Tusso, coitadinho, é novo. Pronto. E também houve aqui uma troca, saiu o João Vitor para entrar o Henrique. Depois, no Pedro Pinheiro há mais uma substituição, entra o Galamba no lugar de Miguel Veríssimo, o autor do gol. Também não estava a esperar marcar mais quando tiram o autor do gol do jogo. Claro. Né? Claro. Vasco Gomes vê, portanto, a Académica, um amarelo aos 78. E com isto o que é que ele faz? Que é uma tática que o Tiago Moutinho tem muito engraçada, que é levas amarelo mais para o banco, que é para não garantir que não vais para o olho da rua. Se eu tiver substituições... É uma boa estratégia. Basicamente, se ele tiver, imagina, mais do que um jogador na mesma posição, por exemplo, centrais, há sempre 2. Se ele tiver indeciso e um já tenha amarelo, o que tiver amarelo sai para entrar outro. Mas faz sentido. Claro, faz todo sentido. Sai Vasco Gomes e entra Juan Pereira. Eu sou fã, já a Ana sabe. É verdade. Sou fã do Pereira. Em Coimbra cantamos uma música ao Pereira, adaptada da Ivete Sangalo. Não vou cantar aqui, que eu não quero prejudicar, né? Exatamente. Sabia. Pronto. Quase que puxa. Não puxa? Puxa. Não é? Eu também acho. A coisinha aqui ainda não viu bem isto. Ainda não olhou bem. Mas pronto, aos 78 minutos entrou então Pereira e vocês não estão a perceber. O Pereira entra aos 78 e aos 83 João Silva faz o bicho no jogo. Marcou o segundo gol do jogo e a Académica deixou de estar, né? Teve a perder por 1-0, depois teve 1-1 e passou de repente a 2-1. De repente, e pela crise que ele estava a passar, porque o Pereira realmente passou aqui um início de época difícil, porque ele veio numa época passada em conhecido como goleador, ele marcou 7 golos em 4 ou 5 jogos, e de repente chegou aqui, os únicos golos que marcou foi de penalti, chegou a falhar um penalti já este ano, estava numa fase difícil, e ele entra aos 78 e aos 86, marca um golo. E eu vou puxar a brasa à minha sardinha, mas acho que foi muito bonito de ver os jogadores todos a correrem para ele, até a equipa técnica correu para ele, para lhe darem força, e ele fez um gesto, eu só vou explicar o que é que ele disse e vocês vão perceber o gesto que ele fez, porque é igual ao do Ronaldo, que é, eu estou aqui. Então, eu vim para marcar, eu vim para ficar, este lugar é meu. Tão fofo. E então, o que é que acontece? 2 minutos depois leva um amarelo. Mas é o temperamento do Pereira. Eu acho que o Pereira tem um problema. O Pereira é muito grande, já se percebeu? Sim. E a Ana já ouviu correr e ele é um bocado desengonçado a correr. Eu acho que ele não vê bem as pessoas. Ele vai contra elas. Eu acho que é isto. Se calhar é isso. É a minha Ele dizer, não, mas eu não vi. Ele por acaso, o árbitro mostrou-lhe o amarelo e ele foi muito conformado. Foi do género. Tá, já sei. Aliás, eu estava a ouvir o relato na rádio e achei imensa piada o relatador a dizer assim. Também, isto é assim. Jogo em que o Pereira leva amarelo nem é bem jogo. Já se sabe. E... Portanto, fizemos o 3-0, à conta do Pereira, foi um momento bonito, mas aos 90 mais 2, João Silva faz o terceiro gol da partida. Espera aí, 3 golos que ele fez? Sim. Como é que se chama isso, Ana? Quando uma pessoa faz 3 golos num jogo? É um Não. Hat-trick. Hat-trick. É um hat-trick. Hat-trick. E mais, só por curiosidade, no jogo passado, contra o Oliveira do Hospital, para a Taça Portugal, em que a Académica ganhou 3-2, foi João Silva que marcou os 3 golos também. Portanto, este moço em 2 jogos tem 6 golos. Por favor, outros clubes não. Façam conta que não estão a ver, está bem? Tem um hat-trick. Já agora, se ele tivesse marcado 4, quantos eram? 4-trick. Não. Pensa, há um jogo de cartas em que isso acontece. Quando fazes 4 cartas, por exemplo, 4 ases ou 4 damas, tem o nome. Ela vai dizer peixinhos. Yeah. É um póquer. Pois é. É um póquer. É um peixinho. É um póquer. Não tens razão, é um peixinho. É um peixinho é com 4 peixinho. também, não é? Justamente, é o que eu estava a dizer. Um peixinho de golos. Portanto, João Silva, desafio para o próximo jogo. É um póquer.
Eu acho que é o mínimo. Opá, já se viu que ele sabe marcar hat-tricks, né? Pronto, já marcou 2. Agora já se viu. A não ser que ele não quer fazer 2 sem 3. Pode para o próximo Pois, jogo pois. marcar um hat-trick também. Acho que sim. Mas, a meu ver, eu acho que vai ser um póquer. Agora, temos aqui um problema sério. Então, A Académica sempre que tem o melhor marcador da Liga 10 Divisão. Portanto, não no ano passado, que já estávamos na Liga 3, mas no ano anterior, a Académica conseguiu ter o melhor marcador da segunda Liga de Desceu Divisão na mesma. Portanto, é assim. isso não faz muito sentido. Faz todo o sentido, porque sofreu mais que aquele que marcou, né? Um sozinho também não faz o Pois. barco todo. Marcar muitos golos não significa ganhar os jogos. Tens razão. Era o mesmo que marcava, que era o João Carlos. Eu gostava muito do João Carlos, por acaso. Era um brasileiro. Era, sim senhor, muito bem-vindo. Olha, João Carlos, se quiseres voltar, a gente aceita. Aliás, não quero deixar os jogos da Liga 3 sem 2 menções super importantes em 2 jogos que nós não vamos falar aqui. Primeiro, Então. pá, quem tiver a oportunidade, passe no Instagram da Liga 3 e veja o golaço do Caldas. Porque, aliás, nós partilhamos no nosso É Instagram. verdade, é verdade. Epá, que golaço! Primeiro, muitos parabéns, Caldas. Por acaso tive pena porque eles não identificaram o jogador na publicação, portanto eu não sei o nome e lamento desde já. Mas pá, Caldas, eu tenho um carinho especial pelo Caldas, menos quando jogo com a Académica, de resto tenho sempre um carinho especial por eles, porque eles têm uma mística muito importante e muito, muito engraçado. E portanto, Caldas, não tem nada que agradecer da gente ter dado cabo do Pedro Pinheiro, porque para a semana vocês jogam com eles e então, nada, está bem? Pronto. Queres um camoralzinho em baixo e para vocês limparem a coisa. E a outra menção honrosa vai para o Sporting da Covilhã, que é o atual líder da Liga 3 da Série B, líder isolado nesta fase, mas na realidade não é para o Sporting da Covilhã em si, mas é para um jogador do Sporting da Covilhã que a Ana se vai lembrar quando eu disser o nome, que é Quem? o João Traquina. Ah, O João Traquina está a jogar no Sporting da Covilhã. Traquina, volta para a Académica, porque nós queremos de volta. o preto fica-te muito melhor que o verde, está bem? Também acho que sim. É verdade. Portanto, é assim, senhor Presidente da Académica, senhora treinadora, Vai buscar o traquino. por favor. É um pedido do Milharia de Coimbra, se faz favor. As mulheres de Coimbra agradecem. Vão E muito esse mais quer ter hoje. mais apoiantes nos jogos. É verdade, é verdade. Mas mais do que isso foi que o Traquina marcou um golo muito bonito e fiquei genuinamente feliz por ele. Sobretudo porque não foi contra a Académica. Essa foi a parte melhor. Claro. Mas eu sei que ele tem um carinho especial pela Académica e acho que a Académica também deve um carinho muito especial ao Traquina. E portanto, Traquina, olha, desejo-te as maiores felicidades, mas não marques golos, faz favor, frente à Académica, está bem? Só isso que eu te peço, mas muitos parabéns pelo teu gol. E é se queres voltar à académica. Exato. Vê Ele lá. vai pensar, não quero. Mas pronto, muitos parabéns pelo gol. Nesta fase, 4 primeiros, tal como disse na Série A, também se diz na Série B, 4 primeiros, Covilhã com 14 pontos, Caldas com 12, Académica com 12, Sporting B com 12, e nesta fase para a descida, apesar que aqui a descida começa no quinto lugar, né? Mas dizer os dois últimos, Pedro Pinheiro com 4 pontos e o 1º de dezembro também com 4 pontos. Se me perguntarem, a sério, estás surpreendida? Não muito, por uma razão simples, que é o Pedro Pinheiro e o 1º de dezembro foram as equipas recém-promovidas do Campeonato de Portugal à Liga 3 e ainda se estão a ambientar. Eu gostaria que elas ficassem, porque acho que só se ambientam uma liga quando lá ficam, não é? Mas contra complicado. um Alverca, um Oliveira do Hospital, um Amora, um Caldas, que já têm muita tradição numa Liga 3, é muito difícil. Mas força Pedro Pinheiro e 1º de dezembro, contudo, percam sempre contra a Académica, está bem? Pronto, é o que eu vos desejo. Muita sorte no resto da época. E parabéns à académica que já não estava numa tão boa posição há algum tempo. Desde sempre. Exato. Eu não me lembro da Académica, em quarto lugar nunca na vida. Portanto, pronto, é assim. Assim que me engasguei muito, isto de ouvir as coisas nos fones é estranho. É estranho, é estranho. Pronto, então o que é que nos falta? Hoje não vamos ter regra da semana. É verdade, porque a pessoa está incapaz de pensar na regra da semana. Não faz mal. Mas vamos ter clubes da semana e jogador da semana. Portanto, vamos ao primeiro clube da semana. Clube da semana! Falta-te uma coisa. O quê? Falta dizer que é o clube português da semana. Nacional. Ou como quiseres. Que é nacional é bom. Então vá. Neste caso... Clube da semana nacional. Então, meus caros, eu hoje trago um clube... Qual clube? Que eu, digamos que a semana passada trouxe o Barcelona, que eu não achava muita piada. E perdoem-me desde já, mas eu hoje trago um clube português pelo qual eu simpatizo zero. Quem? Vitória de Guimarães. Então é que escolheste. É assim, mas vai ter que falar de todos, que estão Pois mais é, times da pois Primeira é. Liga, né? Portanto, é assim. O que é que Tinha eu que tenho a dizer. dizer sobre o Vitória Sport Clube?
Conta. Casar dos azares, pá, nasceu no dia de anos do meu pai. Porque uma desgraça nunca vem só. E, portanto, o Vitória Sport Clube, podes ir procurar a mascote deles, que é o Super Afonso. Ai, adoro. Porque a imagem deles é o Dom Afonso Henriques. Ai, espera, adoro. Super Afonso. É muito giro, é muito giro. Então, mas deixa-me primeiro contar a história, já falas da Força. mascote. O Vitória Sport Clube, que é conhecido como Vitória ou Vitória de Guimarães, trata-se de um clube português fundado a 22 de dezembro de 1922. Portanto, tem aqui uma ligação muito grande ao 22, né? Sediado na cidade de Guimarães e tem como principal modalidade o futebol. Contudo, também existem algumas modalidades interessantes nas quais o Vitória de Guimarães se destaca. Malta de Guimarães, vão perdoar, vamos chamar a Vitória de Guimarães para distinguir do de Setúbal, porque se eu disser Vitória Sport Clube, acho que há uma altura que ninguém sabe o que é, está bem? Vitória de Guimarães para facilitar. Distingue-se em outras modalidades, como por exemplo, agora fiquei impressionada, né? Porque há aqui modalidades que não são muito comuns nos clubes em Portugal. Então. O voleibol, o basquetebol, o futebol praia, a natação, o polo aquático, o jiu-jitsu, taekwondo e kickboxing. É lá. É verdade. O Vitória atualmente milita na Primeira Liga, onde é o quarto clube com mais presenças no maior escalão do futebol português, contabilizando com 78 participações na Primeira Liga. Tem no seu palmarés, a nível de futebol sénior, uma taça de Portugal e uma supertaça Cândido Olha. Oliveira. É verdade, é verdade. A Académica tem mais taças de Portugal. Só para dizer. No acesso às provas europeias, é norma para a equipa vimaranense, tendo já disputado eliminatórias da Liga dos Campeões, fase de grupos da Liga Europa e irá disputar a Liga Conferência este ano. Pelo clube passaram alguns jogadores mais talentosos que atuaram no futebol português e agora é assim. Vocês vão perceber, uma pessoa não quer ter ligação ao Guimarães, mas isto anda aqui às voltas. Conta. Damas, foi um grande... É o que eu tenho a dizer. Neno, Nuno Espírito Santo, Paulo Bento, Quimberto, Vítor Paneira, Nuno Assis, Rafinha, Ricardo Quaresma, o Tiquinho, agora eu li que o Tiquinho Soares, eu não falo, olha, para a semana trazemos o Tiquinho, estou a brincar, não trazemos nada, que eu não sei o que quer dizer sobre o Tiquinho, apesar de que eu conhecer o nome, não estou muito por dentro do que ele fez. O Nedinga, né, Guimarães? E o famoso caso Nedinga. E também houve alguns presidentes do clube muito conhecidos, como o Dr. Pimenta Machado, que é aquele famoso vídeo da expressão é uma filha da putice prender o Dr. Pimenta Machado ao domingo. O Júlio Mendes também, ao nível de treinadores, também tiveram treinadores de renome, como Jorge Vieira, José Maria Pedroto, António Moraes, Manuel José, Jaime Pacheco, Augusto Inácio, Manuel Cajuda. Quem conhecer o Manuel Cajuda sabe que ele dava as melhores conferências de imprensa da história. Melhor que o Jesus, muito melhor. Porque ele usava um português. Obrigada. Não, a parte estranha era essa, que ele usava palavras tão caras em português que eu duvido que alguns jornalistas soubessem o que ele queria dizer. Possível. Rui Vitória, Sérgio Conceição deixaram sua marca no clube vimaranense. A verdade é que o Vitória tem origem no clube de estudantes, de jovens estudantes, nada parecido com a académica, nada. Sutil. E foi constituída em 1913, data como algumas investigações apontam como a verdadeira data de fundação do Vitória, e só em 1918 é que lhe deram o nome de Vitória, efetivamente, Ok. mas em 22 é que eles foram registados na Associação Futebol de Braga. Portanto, só nessa altura é que é considerado, digamos assim, o verdadeiro a verdadeira data de fundação. Nome, as alcunhas, os conquistadores ou os branquinhos. Os torcedores são os vitorianos ou os conquistadores. E então, Ana, a mascote. A mascote é bem fofa. E então, quem é a mascote deles? É um São Afonso Henriques. É verdade. Mas é um Afonso Henriques muito fofo, Este com uma barbinha ruiva e com um único dentinho à frente. Amei. É o Dom Afonso Henriques antes de dar porrada na mãe. É assim, se quiserem mandar peluches das mascotes, estão à vontade. Nós aceitamos. Eu aceito, eles ficam todos comigo. Todos. Todos eles. Fazemos um museu aqui em casa. Sim. De mascotes. Se quiser também enviar um cascola, a gente também aceita. A Diana fica com os cascóis, eu fico com os peluches. Não, imagina, nós Olha, embrulhamos, tão fofo. nós Olha o embrulhámos os dentinho. peluchinhos nos cascóis dos clubes. Era fofo. Sim. Olha o dentinho. É verdade. Não é Mas depois fofo? no estádio é um bocadinho diferente. Está bem de sorridente. Sim, Olha super ali. Afonso. Está uma ideia engraçada. Opa, não, está brutal. É assim, em relação ao Vitória, o que é que eu quero dizer mais? O que é que queres dizer mais? Não quero dizer muito mais coisas, também não há muito mais, quer dizer, há muito mais para dizer porque o clube tem imensa história, também estou a ser injusta, né? Agora estava aqui a ser má pessoa.
Mas o que é que eu quero dizer mais sobre o Vitória de Guimarães? O que é, Diana? Não vou entrar em polémicas na dinga, é só isto que eu tenho a dizer. E foi isso que faz com que a Académica e o Guimarães hoje não se dê lá muito bem. Apesar que não tem. É engraçado porque os adeptos não se dão, mas é muito curioso que os clubes não têm relações cortadas. Institucionalmente os clubes dão-se, pronto. Mas nós por acaso temos uma história ainda mais caricata com o Braga do que com o Vitória. Do que o Vitória foi porque o Nedinga entrou num jogo, jogou esse jogo, a Académica foi despromovida porque perdeu esse jogo e o Nedinga não estava bem inscrito na liga. Enfim, não, eu estou a dizer que não estava bem inscrito Não porque se foi admite. isso que deu origem ao processo em tribunal, Sim, mas sim. depois nunca se fez mais nada. No caso do Braga foi ótimo porque a malta sabe quem é o Éder, né? O famoso Éder. Toda a gente sabe. Em que saíram notícias, malta, vão lá recuperar essas notícias em que a Académica dá o Éder como desaparecido. Que... Porque ele simplesmente não apareceu em lado nenhum, não dava sinais de vida e a Académica relatou para a comunicação social que o Éder tinha desaparecido. E o que é que ele foi fazer? Assinar o contrato a Braga. Sem dizer nada a ninguém. Nem o agente sabia dele. Opa. É verdade. Enfim, mas aqui estamos a falar do Guimarães. O Guimarães é considerado para mim um histórico do futebol português, nascido em 1922. É claramente um histórico do futebol português, é dos clubes com mais presenças na Primeira Liga, deixa marca na Liga dos Campeões e Liga Europa e este ano, não tenho dúvida nenhuma, Vitória, que fará uma boa prestação na Conferência Liga. Na Liga Conferência, aliás, ou Conference League, como se diz em inglês. Ok, estou a perceber. Mas a verdade é que estamos a torcer por vocês porque eu não sou rancorosa e eu apoio as equipas portuguesas sempre em competições europeias. Há que orgulhar o nome de Portugal. Ora, animais. Então pronto, agora vamos falar do Clube Internacional da Semana. Clube Internacional da Semana. Escolhido pela Ana, Escolhido por mim. mais ou menos, negociado. Tu querias um que eu não acho muita piada. Yeah. Mas depois também não vou dizer, né? Que é para a malta não ficar ofendida. Claro. Então, trazemos o clássico Manchester United. E pela primeira vez, O Night. vamos falar de um clube mais antigo que a Académico. A É sério? verdade, é verdade. Então, O Night é mais antigo. é um bocadinho mais antigo. É. O Manchester United Futebol Clube, mais conhecido como Manchester United, ou como diria Jorge Jesus, Manchester United, O Night. ou simplesmente United, é um clube de futebol profissional inglês, sediado em Trafford. Aliás, o estádio é muito conhecido, né? Exatamente. Na região metropolitana de Manchester, ou como diria Jorge Jesus, Manchester. Manchester. Foi fundado em 1878. É um dos clubes mais populares e mais bem-sucedidos do seu país e do mundo. O Manchester é o segundo clube com maior sucesso em Inglaterra, tendo ganho 38 títulos importantes desde que Sir Alex Ferguson tornou-se treinador a 6 de novembro de 86. Em 1968 tornou-se o primeiro clube inglês a vencer a Liga dos Campeões, que era na altura a Taça dos Campeões, agora que se chama Liga dos Campeões, batendo o Benfica por 4-1. Muito bem. É verdade. Não foi assim muito bem que era o Benfica. Sim, mas era contra o Ganhou. Night. Ganhou a sua segunda Liga dos Campeões em 1999 e a terceira em 2008. O United ultrapassou o seu rival, o Liverpool, em conquistas no ano 2011, ao atingir a marca de 19 títulos no campeonato inglês. Inicialmente era um clube de média expressão, digamos assim, no futebol inglês. Tem a sua história de conquistas, confundida com a trajetória de dois técnicos pela equipa, ambos escoceses. E, para além do Alex Ferguson, o Matt Busby, que treinou o Manchester United entre 1945 e 1969. Na década de 90, o clube tem sido um dos mais ricos do mundo e com a maior receita entre todos os clubes de futebol, e em fevereiro de 2012 foi classificado como o clube mais rico e valioso de qualquer desporto. Eu não tenho a menor dúvida. Tem um valor estimado de 490 milhões. Hoje em dia já não é bem assim. Jesus. É verdade. O que é que eu tenho a dizer mais sobre... O clube foi eleito pela FIFA o segundo maior clube de futebol do século XX e o primeiro entre todos os ingleses. A equipa de Manchester é o maior vencedor de Inglaterra em relação a todos os torneios nacionais que ainda são disputados. O nome, vocês já sabem, alcunhas, Red Devils, não é? Obviamente. Sim. Manchester United, ou só Man United. E qual é que é a mascote? É o Fred the Red. Bravo. Então, descreve lá... Opa, sinceramente acho que o Super Afonso é muito melhor.
Fiquei mais Vitória encantada com 1, isso. Vitória 1, Manchester United 0. Fiquei muito mais encantada com o Super Afonso. Depois temos que, quando terminar a época, sabes o que é que tu vai fazer? O quê? Vais fazer, Sim, vais eu. ficar à tua responsabilidade. Está gravado, vai ficar à tua Ok. responsabilidade. O quê? Uma classificação de primeiro, tipo, vais organizar por ordem da mascote mais fofinha até à menos É fofinha. assim, o Fintas ganha. Tá bem, mas tens outras. Mas Ainda o não Fintas falámos do está em Fintas, primeiro ainda não lugar. falámos do Fintas, não se pode dizer. Não, desculpa. Está bem? Daquelas que nós falámos até ao Sim, final da época, não vamos tá falar bem. nas equipas todas, não é? Mas é assim, é feita. Por acaso é um bocado, agora que eu estou a ver bem. Isso para Diabo Vermelho é um bocado feio. Se é suposto ser assustadora, pá, está conseguido. Tá, Está um tá bocado bom. feio, efetivamente. Portanto, supostamente é um diabo, é o que diz aqui. Não, é um diabo, tem cornos, olha ali. É verdade? Ele tem dois cornitos, Verdade. mas depois é feio. Então agora vou deixar esta para a Ana de Benesse, só porque ela quer dizer isto há muito tempo. Então O como é quê? que se chama o estádio do Manchester United? Agora é que foi. Onde é que eu disse há bocado que estava sediado o Manchester? Manchester. Não, antes. A região onde ele estava. Ficou... É o que eu me lembro. É que eu não disse isso. Mas foi Trafford, Trafford. ok? Então como é que se chama o estádio? O nome não diz nada? Trafford. Tem qualquer coisa antes. Hum. Pensa que o Manchester United é de 1878. É muito velho. Trafford. É antes? Em primeiro? Ah pá, não se aguenta. Não consigo lá chegar. Old Trafford. Valha-me Deus. Tem capacidade para quase 75 mil lugares. Não é dos maiores estádios em Inglaterra, mas já leva qualquer coisinha. Já, Yeah. né? Já vai bem servido. E pronto. O atual treinador é o Erik ten Hag, que ele nem é bem inglês, acho que ele é dinamarquês, ok? Não sei muito bem. Eu também sou má com as nacionalidades da malta. E pronto, então a gente sabe a história do Ronaldo com o Manchester United, não é? Sim, E da sim. relação de amor que existiu do Sir Alex Ferguson com o Ronaldo, não é? E o primeiro clube estrangeiro onde ele jogou, quando saiu do Sporting, ele foi muito feliz a Manchester, sempre se notou. E sinceramente acho que ele, quando saiu da Juventus e regressou ao Manchester, acho que ele ia à procura novamente dessa felicidade, que infelizmente não encontrou, porque o Manchester está a perder muita qualidade e a culpa é daquele presidente e daquele treinador que é uma besta. Desculpem lá, não gosto do treinador. Completamente. Odeio aquele A maneira treinador. como ele tratou o Ronaldo não se admite. Coitado. Mas pronto, é o que é. Meus caros, é isto sobre o clube da semana, portanto, o clube internacional da semana, portanto vamos passar para o... O jogador da semana! De repente surgiu-me. É verdade. E é isso mesmo. E trago um jogador Quem? que eu tenho uma paixão desde miúda, Quem? que é o Ricardo Carvalho. Era a defesa central da seleção e eu gostava muito dele. Então, Ricardo Carvalho, e o desertor, como ele também é conhecido, Ricardo Alberto Silveira de Carvalho, nasceu em Amarante a 18 de maio de 1978. Tem atualmente 45 anos. Está muito bem. Está Muito bem, sim, muito senhor. bem. Jogou enquanto jovem no Amarante, clube da sua cidade natal, não é? E era conhecido entre os amigos como o Manga. A sua performance atraiu a atenção do Futebol Clube do Porto em 96 e ingressou nas categorias de base no clube, portanto ele foi muito jovem. Muito bem. Entre 97 e 2001 passou algumas temporadas emprestado ao Lessa da Palmeira, ao Vitória de Setúbal e ao Alverca. Mas foi sobre o comando de José Mourinho que a sua carreira disparou. Na temporada 2002-2003 conquistou o seu primeiro campeonato sob a tutela de Mourinho, além da taça UEFA. A sua boa forma rendeu-lhe uma convocação para a Seleção Nacional em 2003. É verdade. Na temporada seguinte conquistou o seu segundo título nacional consecutivo, além da Liga dos Campeões, no qual também foi eleito o melhor defesa da Liga dos Campeões. Muito bem. Em 2004 mudou-se para a Inglaterra. Consegues adivinhar qual foi o clube onde ele se mudou? Chessa. Nate. Não. Joga de azul. O clube. Tu conheces bem. Já viveste lá ao pé. Eles jogam de azul, não é vermelho? Não, não é o Arsenal. Já viveste ao pé de outro estádio, lembras-te? Não ao pé, se calhar não tão perto como no Arsenal, mas lembro que tu dizias que era relativamente perto. West Ham? Não, Ana. O West Ham joga de azul. Chelsea? Chelsea, exatamente. Foram muitos. Por um valor de quase 30 milhões. Foi quanto o Chelsea comprou. Com a equipa inglesa venceu nas duas primeiras temporadas o campeonato inglês e ajudou ainda o clube a alcançar a final da Liga dos Campeões em 2008. Uma posição inédita na história dos Blues.
No mesmo ano, foi votado pelos colegas como o jogador do ano. Muito bem. 2 anos depois, ajudou o Chelsea a vencer a primeira Premier League, desde 2006, além da Taça de Inglaterra, e foi então a primeira dobradinha do clube. Muito bem. Ganhou as 2 taças. Em 2010, após 6 anos no Chelsea, transferiu-se para o Real Madrid por 6,7 milhões. Foi titular absoluto do clube merengue na temporada 2010-2011, mas em 2012 perdeu a titularidade para o também português Pep. O que é que quer isso dizer de ser titular? Entra logo de início do jogo. Mas logo, ok, convocado ok, logo ok. para ser... Estou a perceber. Boa pergunta. Hã? É verdade. Depois, foi anunciado em 2013 no Mónaco. Atuou 3 temporadas pelo clube francês. Na realidade, não é um clube francês. Mónaco é um principal. Pois. Mas tem que jogar no campeonato francês porque eles não têm mais nenhum clube. Né? Tipo, são só eles. Ganhavam logo o campeonato. Exato. Disputando 118 jogos e tendo marcado 2 golos. Relembro que o Ricardo Carvalho é defesa. Não é suposto marcar golos, portanto 2 golos está ótimo. Depois, mudou-se em 2017 para o Xangai. Xangai. Na China, clube que já contava sério? com o brasileiro Oscar. Sim, foi. Pois acho que foi onde ele até terminou a carreira dele. Exatamente, foi onde ele terminou a carreira dele. Também só fez 5 jogos. Então foi para ganhar lá uma fortuna e vai-se embora. Está tudo bem. Fez o que tinha a fazer. Exatamente. Na seleção nacional, iniciou-se a 11 de outubro de 2003, num jogo contra a Albânia. Representou Portugal nos Europeus de 2004, 2008 e 2016. O nosso querido campeonato de 2016. É verdade. E nos campeonatos do mundo foi o 2006 e 2010. Teve presença regular no Europeu de 2004, quando Portugal avançou até à final e perdeu contra a Grécia. E vou já dizer que isto está escrito mesmo assim na Wikipédia, que é para nos lembrar que os gregos têm uma taça que é nossa. Ora, devolva-na. Exatamente. No dia 5 de julho de 2004 foi feito oficial da Ordem do Infante Dom Henrique. Portanto, foi condecorado. Muito bem. Mais tarde, na Taça do Mundo de 2016, no Mundial de 2006, foi titular absoluta da defesa portuguesa, disputando 6 partidas pela seleção até a eliminação nas semifinais. Por quem? Porquê? Pela França. Fomos eliminados em 2006 pela pois foi. França. Em 2008 disputou 3 das 4 partidas antes da eliminação nos quartos contra... Contra Quem? Quem é que nos eliminou? a Alemanha? Mas tu adivinhaste? Oh meu Deus, ela é bruxa. Eu por acaso lembro, não sei se tinha sido nesse. Foi. 2008. 2 anos depois, 2010, manteve a presença regular no plantel português, que sofreu apenas 1 golo nas 4 partidas, mas entretanto Portugal voltou a ser eliminado nos oitavos de final por 1 golo irregular. Quem foi a equipa que nos eliminou? Nos oitavos de final, em 2010. Já não me lembro. É que se eu disser que é o nome do jogador, tu vais chegar logo lá. É fácil. Chuta uma seleção qualquer. Colômbia? Sendo que é um europeu, talvez seja uma coisa complicada. Mas... Por acaso não, foi o Mundial, mas a Colômbia quase nunca chega às fases finais dos Mundiais. Espanha. Está É perto. verdade. Eu ia dizer porque foi um gol irregular de David Silva. Se eu dissesse David Silva é assim, ó, o gajo era espanhol, era português. Não havia grande hipótese. A 17 de maio de 2016 foi anunciado que seria um dos 23 convocados por Fernando Santos para representar a seleção portuguesa no mítico Euro 2016. Já a 10 de julho de 2016, devia ser feriado nacional, a meu ver, Também acho que sim. sagrou-se campeão europeu pela seleção portuguesa, vencendo na final a anfitriã França por Não me lembro. 1-0 só. Vamos ver. E chega, também para ganhar está Os bom. penaltis. Foi nada. Não? Foi o Não Éder foi que nos marcou. penaltis. Foi o Éder. Pois foi. Pronto, aos 109 A minutos. minha memória não é assim tão boa, tá? Éder. Foi o mítico. Esse Eu gol ninguém se pode esquecer. tá Em bem. consequência, no mesmo dia foi feito comendador da Ordem de Mérito. Ele tem uma lista estúpida de troféus, tipo, é só absurdo. E bem, a mim? Ganhou 3 supertaças pelo Porto, 3 campeonatos, uma taça Portugal, uma taça UEFA, uma Liga dos Campeões. Pelo Chelsea, ganhou 3 campeonatos, 2 taças inglesas, 2 supertaças e eles têm uma coisa que é a taça de Inglaterra. Por 3 vezes. No Real Madrid, ganhou o troféu Santiago Bernabéu por 3 vezes, uma taça do Rei uma vez, uma Liga Espanhola uma vez e uma supertaça de Espanha também uma vez e depois ganhou então o Europeu em 2016.
Ricardo Carvalho, para mim, ainda hoje me deixou muitas saudades na seleção, porque ele é realmente uma segurança e era um jogador muito completo. E para mim faz parte da geração de ouro da seleção. E fazia ali uma grande aparelha com o Pepe, na realidade. Apesar de jogarem, ser os dois defesas centrais, eles conseguiam jogar em conjunto. Porque o Pepe também se põe em qualquer lado. O Pepe é um fofo. O Pepe cabe em E qualquer joga lado. bem sempre. Sim. Se calhar, não por muito mais tempo, mas sim. Não menciones isso. Pronto, mas é verdade. Portanto, meus caros, foi isto. Deixámos aqui com o Ricardo Carvalho, É verdade. que é um fofo. É um E fofinho. nós gostamos muito dele. Muito. Pronto. Espero que ele também goste de nós. Claro que gosta. Nós Mas somos isto- fofas. Mas isto para vos dizer que, obviamente, que para a semana estamos cá novamente, não é? Para mais uma análise. E esta semana temos outra vez o quê? Liga dos Campeões e Liga Europa. É verdade. Portanto, Vai ser uma semana enxerga. Benfica, Porto, Sporting e Pois. Braga, boa sorte. Boa as vossas sorte. demandas. Para as vossas demandas, que eu acho que esta semana, pá, está difícil. O Benfica vai jogar com o Barcelona. Pronto, olha, Benfica, boa sorte. É o que eu Yeah. tenho a dizer. Não sei os outros. Na Faz mal. realidade, eu sei que o Braga vai jogar com uma equipa alemã. Mas olha, não interessa. Olha, venha quem vier, a gente vamos comê-los Toca todos. a ganhar. União de Berlim, eu acho que é com a União de Berlim. Ok. É para ganhar, exatamente. Vá a Benfica, é assim, porque acho que o Benfica nesta parte agora é a equipa que tem o jogo mais difícil. Como achei que na outra vez era o Braga com o Nápoles, agora acho que agora pá, é o Barcelona, né? Pronto. Acho que é assim o mais difícil para o Benfica. Mas eu estou confiante, Benfica. Se vocês tiverem, eu também estou. Agora, não podem jogar como jogaram com o Porto. Pois. Não. Tenham lá cuidado com isso. E o Porto também não pode jogar como jogou com o Benfica, senão leva na pata à quinta casa. Portanto, Exatamente. Toca apertar bem. exatamente. Está bem? Portanto, meus caros, olha, até para a semana. Sim. Metam like nas nossas coisas. Passem no nosso Instagram. Deixem lá mais um, visto? Um visto, sim. Um like. equipamento. E vão ao nosso Spotify ouvir os nossos episódios anteriores. Sim, este já é o nono. Isto é o nono, exatamente. Bem como ao nosso YouTube. Já Estamos aqui temos YouTube. sólidas há 9 semanas. Yeah! Rijas a gravar todas as semanas a horas indecentes. E estamos a ficar cada vez melhor, atenção. Eu também acho, por acaso. Está a ficar com qualidade, pessoal. Mas passem no nosso YouTube também. Eu já tinha dito. Subscrevam o canal e ativem as notificações. Exatamente. Não Ei, tinhas pois isso não dito. tinha dito, não. Passem o nosso Instagram, sigam, deixem like e também podem ativar as notificações, que assim estão sempre a parte daquilo que a gente publica. Exatamente. E a gente, isto quer dizer, a Diana, publica imenso. Por acaso, agora, esta semana publiquei mais um bocadinho. Yeah. Não costumo publicar tanto, mas assim, esta semana foi Não, mais mas está intenso. fixe. Portanto, esta semana também vai sair mais um equipamento. Já saiu Uhum. o Benfica, Porto e Sporting. Agora vou escolher assim mais um. Já agora, passem lá no do Porto, que foi o último, mas podem passar nos outros também, dizer das 3 camisolas que eu lá pus, qual é E aquela não que passei, tenho que vocês... fazer isso. Pois, dizer qual é a camisola que mais... Falha. Então, tens aí o telemóvel. Espera aí, vou já. Para dizer qual das 3 camisolas é que gostam mais, já sabem. Em alguns clubes vamos só pôr 2 porque há muitas equipas que não têm terceiro equipamento. Claro. Mas vamos sempre pôr os equipamentos e pedir sempre a vossa opinião, que sabem que para nós é fundamental. Exatamente. A gente quer saber tudo. Tudo. Partilhem connosco. Pronto, e agora já chega de encher chouriças? Ora bem. É assim. A primeira é a clássica. É verdade. A segunda tem estilo. Porque é assim um amarelo engraçado com preto. Achas? Eu gosto. E a última é amarelo e azul, que eu não gosto. É dourado. Neste ângulo parece amarelo. É dourado. É dourado e É azul. amarelo. Tu a dizer que eu já vi a isso- camisola ao vivo, estou a dizer que é dourado e amarelo. Está bem. Eu escolhi a do meio. Ai, que horror, aquela é mais feia de todas. Aliás, eu vou É, escrever. é o equipamento alternativo do Porto, que é aquele bege meio amarelado, meio coisa, dor de barriga. Pronto. Estou a dizer, gosto muito da do meio. Fazes muito bem. Portanto, e aqui, malta, não precisam de ser do clube para gostar da camisola. A camisola pode ser bonita ou feia, independentemente do clube que são. Não quer dizer com isto que vão agora atrair o vosso clube. Vão lá e digam qual é a preferida, ou até que não gostam de nenhuma, ou que gostam das 3. Pronto, Ora. é válido, está bem? Portanto, mas vão lá e deixem o vosso comentário, o vosso like e acompanhem-nos também no Spotify. Já sabem que os episódios saem sempre às quartas-feiras, às... 7 da tarde. Exatamente, tanto E nós no- ficamos à vossa espera. E sai exatamente na mesma altura, quer no YouTube, quer no Spotify. Sai na mesma verdade. altura. Está bem? Passem por lá, deem-nos amor e carinho, se faz favor. Deixem comentários. Até dizer que partilhem. podem dizer que não gostem. Não Deixem- podem, Não, que não eu vou podem. bloquear. Está bem.
Estou a brincar. Depende da forma que me dizem. Se disserem que não gostam e querem dar sugestões, a gente também aceita. Sim, se a gente gosta. Exatamente. Portanto, meus caros, olha, vou-vos deixar o conselho que eu vos deixo todas as semanas. Força, Diana. Portem-se mal para que a vida vos corra bem. Ora, nem mais. Pronto. Até para a semana! Tchau, maltinha.